abençoado e amados da graça de Deus. Estou novamente aí com um estudo aí, e o tema desse estudo é: pastores não são filhos de Levi, não podem cobrar dízimos. Pastores não são filhos de Levi, não podem cobrar dízimo. E eu conversando aí com um pastor aí, dito pastor, né? Pastor é Cristo. Por isso aqui na graça de Deus não usamos título de pastores, porque só um é nosso pai, nosso mestre, né? Nosso pastor, nosso bispo, apóstolo, só um. Assim Auschwitz ensinou. É o nosso pai que está no céu. Então nós em graça não usamos título de pastores por causa dessa palavra. E Auschwitz diz: não queira ser chamado, né, de mestres, de pai, de títulos, pastores, bispos. Amém? Porque ele disse: só um é vosso pai, é Deus que está no céu. Então em graça não usamos esse título, mas um desses ditos pastores, conversando comigo a respeito, né, do famoso dízimo, eu explicando com ele, e ele brigando comigo, e eu acabei de crer, abençoado, que o problema da maioria dos pastores, ou de todos do sistema religioso, né, não é seguir a palavra de Deus conforme ela tem que ser, não é ensinar a palavra de Deus conforme ela tem que ser ensinada. Eles não querem viver aquilo realmente que as escrituras estão dizendo, que o evangelho estão dizendo. Eles querem passar por cima ainda mais da questão de dízimo. Eu conversando com esse pastor, falei sobre o diabo, sobre o inferno. Ele nem esquentou para isso. Quando eu toquei no bendito dízimo, virou uma fera comigo. Eu não vou falar o nome dele, mas certamente ele vai ouvir esse vídeo, porque ele ouve meus vídeos. Certamente ele vai saber que eu estou falando a respeito dele. E acabei de crer que o problema deles é dízimo. O problema deles não é a verdade. O problema deles não é o conhecimento. Ah, mas como é que eu vou fazer se o povo parar de dar dízimo? Abençoados, você vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda para que eles possam continuar contribuindo com a sua igreja. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, né? Água. Tem as manutenções que tem que ser feita dentro da igreja. Então você vai pedir eles para continuar ajudando. Mas usar o dízimo como uma obrigação, usar o dízimo como impondo medo, dizendo que se não der está roubando a Deus, dizendo que se não der, o devorador, que eles chamam de diabo, vai invadir a casa deles, invadir os mantimentos, o trabalho, os negócios, e com a Bíblia diz que é um gafanhoto que comia a lavoura dos israelitas. Mas eles falam que é diabo, para amedrontar, para obrigar os irmãos, né, das suas igrejas a darem um dízimo. É uma coisa que não é obrigatória, mas não somente para cristão, não somente para evangélico, mas também não é obrigatória, mas também para os judeus. Que o dízimo era para ser dado no templo. A casa do Senhor era o templo em Jerusalém.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era o templo em Jerusalém. E não era para Deus. Era para sustentar os trabalhadores do templo, que eram os sacerdotes levitas. Amém? Todos que trabalhavam no templo. Era da família de Levi. E os sacerdotes levitas, eles recolhiam, eles tinham a obrigação de recolher o dízimo dos irmãos, quer dizer, das outras tribos. E ali era usado, aqueles dízimos ali era alimentos da lavoura, alimento do pasto, né, gados, ovelhas. E o que sobrasse daquilo ali, que é dízimo dos dízimos, era para também alimentar também as viúvas, os órfãos de Israel, que muitas vezes eles estavam em guerra e os maridos morriam, ficava as viúvas, os órfãos e alguns estrangeiros que estivessem no meio, eles tinham que dar para eles, alimentar eles, porque o estrangeiro não tinha terra em Israel. A viúva e o órfão não tinha muitas vezes como trabalhar no campo. Então o sacerdote tinha que ajudar os estrangeiros, que não tinha terra em Israel, as viúvas que os maridos morriam nas guerras, os órfãos que ficavam. Então esses dízimos eram alimentos da lavoura, do pasto, para o sacrifício do templo, né, para ajudar os trabalhadores diaristas do templo, né, que faziam a manutenção do templo, para ajudar também os sacerdotes. Eles tinham que se alimentar, e os sacerdotes, a função deles era só trabalhar no templo, não tinha tempo de plantar, de colher, e nem terra tinha. Esses que eram escolhidos para trabalhar no templo não tinham terras. Essa é a verdade da história bíblica. Amém? Então, esse dito pastor, ele diz: mas isso é lá naquele tempo. Não tinha dinheiro não. Errou de novo, meu irmão. Tinha dinheiro sim. Você errou mais uma vez. Você discutiu comigo uma coisa que eu estou ensinando na palavra, e agora você errou novamente, dizendo que naquele tempo não tinha dinheiro. Errou novamente. Pegue sua Bíblia e abre sua Bíblia aí, Deuteronômio 14:26, meu irmão, e lê aí junto comigo. E lá está escrito o seguinte: e aquele dinheiro, a palavra já começa falando de dinheiro, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a sua igreja, o seu pastor. Não, aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Tudo que você tem vontade, tudo que você teve vontade de fazer, tudo que você teve vontade de comer, tudo que você teve vontade de comprar. Naquele tempo eles eram, né, fazendeiros. Então, se tivesse vontade de comprar uma vaca, uma ovelha, ou tivesse vontade de beber um vinho, uma bebida forte, poderia comprar uma comida, né? Tudo que deseja a tua alma, tudo que você deseja. Amém? Já que já está falando sobre dinheiro. E come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra tu e a tua casa. Comer perante o Senhor é comer em agradecimento, comer em ações de graça. Amém? Outra palavra que temos também, falando sobre isso também, é Romanos 12:8. Abra sua Bíblia aí e lê comigo. E diz assim: se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-se. Se for o dom de contribuir
dê com generosidade. Se o seu dom for de contribuir na igreja, né, com sua oferta, dê com generosidade e não com medo de que é uma coisa obrigatória, não com medo se não der tá roubando a Deus, não com medo de se não der o gafanhoto, né, vai dar brecha pro diabo. Isso tudo é conversa fiada, isso tudo é medo que eles impõem na mente das pessoas, porque a intenção deles é o dinheiro, não é levar as pessoas ao conhecimento. Só existe uma coisa para nos libertar: o conhecimento. O conhecimento é a verdade da palavra, igual aqui o irmão André está ensinando. Por isso, Yahshua, o Cristo, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Amém, amados? O que não pode é ficar, né, cobrando dízimo, quando isto não é um mandamento nem para católico, nem para evangélicos, nem para cristão, e muito menos para judeu. Porque o tempo era para dar na casa do tesouro, ou na casa de Deus, e tanto a casa de tesouro como a casa de Deus já não existe mais. Era o templo em Jerusalém que já foi derrubado. Sem templo, sem sacerdote, sem oferta por pecado, sem a lei de Moisés, sem a paga de dízimo. Essa é a verdade. Agora, os pastores, eles não são filhos de Levi, como eu disse aqui no título. Eles não são filhos de Levi. Eles não são filhos de Israel. Nós somos gentios. Não podem cobrar dízimo, abençoados. Isso é contra a própria lei. Amém? Não é contra o irmão André. Não é contra o que o irmão André acha, né? Mas é contra a própria lei. Porque todas essas coisas que Paulo de Tarso vem ensinando é da lei. E uma dessas coisas está escrito aqui em Hebreus 6:5. Abra sua Bíblia aí, suas Bíblias, e lê comigo aí, abençoados. Ora, os que dentre os filhos de Levi, os pastores são filhos de Levi? Não são. Recebe o sacerdócio. Pastores são sacerdócio? Não são. Porque sacerdócio acabou no templo, quando o templo caiu, em 70, acabou o sacerdote. Amém? E se você é cristão, né, não existe sacerdote, e nem altar, e muito menos templo, né, no segundo pacto que o Cristo trouxe. Então, dentre os filhos de Levi, que recebe o sacerdócio, tem ordem de acordo com a lei de Moisés. Amém? Se você é cristão, você não pode seguir a lei de Moisés, tem que seguir o evangelho do Cristo. Então diz que dentre os filhos de Levi que recebe o sacerdócio, tem a ordem de acordo com a lei de recolher o dízimo do povo. Que povo? O povo, os seus irmãos, as outras tribos. Eram 12 tribos. Uma era a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, que trabalhavam no templo. As outras tribos tinham que recolher de ano em ano e
trazer para o templo, para entregar para o sacerdote. O sacerdote tinha ordem de colher dos outros povos, né? Ou seja, os seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então, os pastores não são filhos de Levi, não são israelitas, não são sacerdotes, né? E você vai ver mais para frente que sacerdote tinha, quando tinha o templo, o sacerdote era aquele que cuidava das coisas religiosas, né? No templo. Não tem templo, não tem sacerdote. E Cristo veio trazendo uma nova aliança onde não existe sacerdócio, não existe templo, não existe altar. Então os sacerdotes levitas, eles tinham, de acordo com a lei, né, a ordem de recolher o dízimo do povo, dos irmãos deles. Isso não se refere hoje aos pastores de hoje, às igrejas de hoje. Amém? Isso era daquele tempo da lei de Moisés. Os sacerdotes levitas, eles tinham, de acordo com a lei, direito de recolher o templo. Pastores, bispos, padres não têm esse direito. Amém? Vamos continuar aqui. Hebreus 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior é abençoado pelo superior. O que a palavra está querendo nos mostrar aqui? Vou fazer um jogo de palavra agora. Vou pular lá para o 10 para mostrar para vocês quem é o inferior e quem é o superior. Não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Nós estamos aqui em Hebreus 6, Hebreus 7, 6, 7. Vou pular para o 10 para fazer um jogo de manobra, uma manobra aqui, para que vocês possam entender quem é esse inferior. Amém? Então vamos lá. Vamos pular lá para aí Hebreus mesmo, Hebreus 7, 10. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão. Em algumas Bíblias está nos lombos de Abraão. Então Levi, por assim dizer, já estava no corpo ou nos lombos de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Significa que Abraão não pagou dízimo. Quem pagou dízimo foi Levi, que estava ainda nos lombos de Abraão. A minha Bíblia está escrito, estava no corpo de Abraão. Algumas Bíblias, nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque foi ao seu encontro. Amém? E a palavra diz, porque Levi, por assim dizer, porque Abraão teve 2 filhos. Abraão teve Ismael e Isaque, né? De Isaque veio Esaú e Jacó. De Jacó nasceu Levi.
qual a sua família foi escolhida para ser sacerdotes. Abraão foi o patriarca dessa família, por isso estava no corpo de Abraão. Por isso diz, estava no corpo, ou nos lombos de Abraão. A palavra é bem clara como, por assim dizer, pelo menos a minha Bíblia está, porque Levi, por assim dizer. Amém? Ele estava no nome de Abraão, que ele seria, né? Um homem que viria de Abraão. Amém? Então, Levi, antes de nascer, ele já havia pagado o dízimo, quando Melquisedeque foi lá ao encontro de Abraão. Vamos agora voltar um pouco, né? Pulamos lá do 7 para o 10, agora vamos voltar para o 9. Estou fazendo essa manobra para os abençoados poderem entender isso corretamente. E no 9 diz, e por assim dizer, novamente, por assim dizer, quer dizer que Levi não estava presente. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Por assim dizer, porque ele não estava presente. Que recebe dízimo, porque Paulo, quando ensinou isso, né, a tribo de Levi eram sacerdotes, né? Paulo viveu antes da queda do templo. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, tá vendo? Foi Levi que pagou, não foi Abraão. Abraão não pagou dízimo. Abraão foi apenas um instrumento para que se iniciasse esse mandamento. Vamos dizer assim, iniciou-se com Abraão, mas Abraão não pagou dízimo. Amém? Foi Levi que pagou na pessoa de Abraão. Tá clara a palavra? Eu creio que os abençoados estão entendendo, porque a palavra está muito clara. Não tem dúvida. O sacerdócio de Levi era um sacerdócio, né, onde iniciou ali a lei religiosa, né, do povo israelita. Se iniciou antes até mesmo de Moisés. Amém? Então, esse sacerdócio, chamado sacerdócio levítico, depois Moisés veio e aprimorou essas leis, né, religiosas, lei de altar, lei de sacrifício. Moisés aprimorou isso de acordo com a vontade de Deus. Amém? Mas essa lei veio 400 anos depois de Abraão. 400 anos depois de Abraão. Abraão, ele não serviu a lei de Moisés. Amém? Abraão não serviu a lei de Moisés. Levi, sim, foi o sacerdócio. Foi a tribo de sacerdócio, segundo os filhos de Levi, foi a tribo de sacerdócio, escolhido para ser sacerdote, para trabalhar no templo. Amém? Então, o sacerdócio de Cristo é diferente do sacerdócio de Levi. Amém? O sacerdócio de Cristo é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Que a Bíblia chama de, né, sacerdote de Deus, Rei da Paz. Amém?
que trouxe o novo sacerdócio, o qual Cristo é, né, em figura de palavras, de linguagem, o sumo sacerdote perpétuo. Sumo sacerdote por quê? No novo pacto, a graça de Deus, não existe sacerdócio. Por isso eu digo que é um sacerdócio, né, figurado. Amém? E esse foi superior do que o sacerdócio levítico. Amém? Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 7, 11. Vamos ler aqui para que vocês possam entender isso mais claramente. Preste atenção, abençoados, no que está dizendo aqui. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, está falando que por meio do sacerdócio levítico, né, não havia perfeição. Por isso diz, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Então, o que está demonstrando que veio depois do sacerdócio levítico um outro sacerdócio. Estão entendendo? Vamos prosseguir, preste atenção. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Então quer dizer que o segundo sacerdócio, que veio depois do sacerdócio levítico, é diferente. Porque quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se também a lei. Vamos continuar. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço diante do altar. Onde ficava o altar? No templo. E esse novo sacerdócio, ninguém prestou serviço diante do altar, porque não existia sacerdote humano. Só existia um sacerdote em figura de linguagem também, que esse foi o sacrifício vivo, né, para todos que crê. Que aqueles sacerdotes humanos praticavam os seus rituais, as suas, né, sacrifícios, né, de obrações, sacrifícios de pecados, né, ano após ano. Esse sacerdote que veio, né, nesse novo sacerdócio, a qual ninguém prestou serviço no altar, esse foi perpétuo. O sacrifício dele foi perpétuo. O sacrifício dele foi uma vez só. Amém? Os outros faziam aqueles sacrifícios de remissão dos pecados todo ano, ano após ano, todo ano. Esse se cumpriu uma vez só. De uma vez só, o sacrifício dele foi único e remiu os pecados de todos. Esse foi Cristo. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Preste atenção no que diz Hebreus 7,14. Pois é evidente que nosso Senhor Jesus Cristo, né, Yahushua HaMashiach, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Então aquele que serve a Cristo, que diz eu sou cristão ou evangélico, sirvo a Cristo, tenho Cristo como meu Senhor, amém?
esses que dizem pastores não podem se intitular como sacerdote, porque no novo pacto não existe sacerdócio, não existe sacerdote humano. E o próprio Moisés nunca falou nada a respeito desse sacerdócio na tribo de Judá. E o nosso Senhor procedeu da onde? Da tribo de Judá. Estão compreendendo, abençoados? Jesus, Yahshua, ele não tem nada da lei de Moisés. O que faz a igreja evangélica? Misturar a lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, com Cristo. Diz que Cristo é o seu Senhor, mas mistura os rituais de Moisés, com Cristo. Cristo não pode ser misturado com a lei de Moisés. A lei de Moisés não pode ser misturada com Cristo. É outro sacerdócio diferente. Amém? Todos os rituais que as igrejas fazem, batismo, santa ceia, jejum, sobe monte e vigília, todos esses aí são baseados na lei de Moisés e muitas outras coisas que eles inventam, mas são baseados na lei de Moisés. Isso não são de Cristo. Cristo não te ordenou essas coisas. Amém? A igreja evangélica, ela está em adultério espiritual, prostituição espiritual, porque ela diz servir a Cristo, mas obriga os seus irmãos, os seus membros, a cumprir os rituais de Moisés. Você entra na igreja, você tem que batizar, participar da Santa Ceia, não é assim? E outros rituais. Se a igreja vai no monte, você tem que ir no monte. Se a igreja faz vigília, você tem que fazer vigília, Se a igreja faz jejum, você tem que fazer jejum. Isso tudo são da lei de Moisés. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Por isso eu já fiz um estudo dizendo que os evangélicos não servem a Cristo, mas servem a Moisés. Porque eles dão ouvido o que Moisés diz, o que Moisés ensina. Amém? E não o que o Cristo está mostrando para nós. Amém, abençoados? Olha o que diz, aqui mesmo em Hebreus. Vamos dar continuidade aqui, no 15. 15, estamos no 14, Vamos dar continuidade aqui. Olha o que diz aqui. Presta bastante atenção. Por isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdócio. Está dizendo, surge outro sacerdote. 16. Constituído não conforme a lei de mandamentos carnais. Qual era a lei de mandamentos carnais? A lei de Moisés. Então esse novo sacerdote, ele não veio baseado, não veio, como diz aqui, constituído conforme a lei de Moisés. Aqui está a lei de mandamentos carnais, a lei de Moisés. Mas segundo o poder de vida que não tem fim. O Evangelho do Cristo, o novo sacerdócio de Cristo, trouxe para nós um novo testamento, que é o Evangelho do Cristo, que está nas cartas de Paulo, que João, no Apocalipse, ele diz que viu um anjo vindo do céu com um Evangelho, eles seguravam o Evangelho eterno, porque ele é o sacerdote perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o sacerdote perpétuo. Amém? A graça de Deus
é a vontade de Deus. A graça de Deus é, né, o que Cristo veio ensinar. Amém? Você rejeitando a graça de Deus, está rejeitando o Cristo e está rejeitando a Deus. Está entendendo? Então é um novo sacerdócio que não é baseado na lei de Moisés. Não se mistura Cristo com Moisés. Não mistura nem Moisés com Cristo, nem Cristo com Moisés. Porque são sacerdócios diferentes um do outro. O que nós já lemos aqui? Né? Que quando se levanta um sacerdócio, é necessário também que haja mudança de lei. Não foi isso que nós lemos aqui? Quando se levanta um novo sacerdócio, era o sacerdócio levítico. Se levantou outro sacerdócio, né? E quando se levanta um outro sacerdócio, também há necessidade de mudar a lei. A gente vimos isso aqui em Hebreus 7:12. Amém? Vamos continuar para a gente terminar agora. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o que João disse lá, que viu um anjo trazendo o evangelho eterno, porque ele é o sacerdote perpétuo. E aqui está dizendo que porque dele se testifica, dele quem? Deus, de Cristo, se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou-se o pacto levítico, acabou-se o pacto de Moisés, agora é um outro pacto. Esse novo pacto agora não tem nada a ver com a lei levítica. E em 70, quando o templo foi derrubado, que o próprio Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Foi derrubado em 70, na invasão de Roma. Amém? Ali se encerrou. O templo foi destruído, se encerrou a lei de Moisés. Se encerrou o sacerdócio. Porque sem a lei não precisa mais de sacerdote. Amém? Sem sacerdote não precisa mais de dízimo. Não precisa mais de oferta pelos pecados. Amém? Porque Cristo já remiu a todos. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, todos os pecados já foram perdoados. E nós que nascemos depois já nascemos perdoados. Nascemos sem pecado, perdoados. Amém? Dízimo não é mais uma obrigação nenhuma, nem para católico, nem para evangélico, muito menos para judeu, porque não tem um templo. Não existe mais sacerdote humano. Amém? Então a queda do templo, todos esses valores levíticos se encerraram, inclusive o dízimo abençoado. Por isso Cristo diz: está vendo esse templo maravilhoso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Era preciso o templo ser destruído, abençoado, para que a graça de Deus entrasse na sua plenitude. A graça de Deus é a vontade do Cristo, é a vontade de Deus. Amém? E quando o templo foi destruído, cumprindo ali o que foi predito por Yahshua, por Jesus, a lei foi revogada. E isso a gente vamos ver aqui em diante. Pega suas Bíblias aí, lê comigo. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Qual era a ordenança anterior? A ordenança do sacerdócio levítico, chamado Lei de Moisés. Se revoga a Lei de Moisés
por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual não chegamos a Deus. Esperança superior é o novo sacerdócio. O sacerdócio que veio depois do sacerdócio levítico. A lei de Moisés foi revogada e veio o sacerdócio de Cristo, que se diz aqui superior, a qual nós chegamos a Deus. A lei de Moisés nos separava de Deus, porque a lei de Moisés era uma lei, né, de pecado, vamos dizer assim, a lei onde o povo caía em transgressão, o povo não conseguia cumprir. Então o povo estava em transgressão. Transgressão significa pecado. Essa é superior. Essa nos leva a Deus. Amém? E uma vez que nos leva a Deus, sabemos que é perante essa ordenança superior, temos que cortar da nossa vida, temos que tirar da nossa vida. Amém, pessoal? Você que está me ouvindo aí, que é do sistema religioso, que é das igrejas evangélicas, tem que cortar a lei de Moisés da sua vida e seguir o que é para ser seguido. A vontade de Deus é a graça de Deus. É o evangelho do Cristo glorificado que foi dado a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. É isso que pregamos aqui. Amém? E não contém rituais de sacrifícios religiosos. Amém? Porque isso tudo são da lei de Moisés. E não contém o dízimo, porque eram para os judeus, era para os sacerdotes levitas. Amém? Não existe nenhuma obrigação testamentária, nenhuma ordem de Deus para evangélicos, católicos, da dízimo. Amém? Muito menos judeus. Porque a casa do tesouro já não existe mais. A casa de Deus foi derrubada em 70 DC. Amém? E todos esses rituais que era levítico, que era da lei de Moisés, foram revogados. Amém? Ah, irmão André, mas eu tenho aqui o meu ministério, a minha igrejinha, eu reúno pessoas aqui, e como é que eu faço para manutenção? Como é que eu faço para, né, se eu falar do dízimo, o povo vai parar de dar dízimo? Como é que eu faço aqui para manter essa igreja? Porque, né, ela está trazendo bastante benefícios para as pessoas. Abençoado, se você está pregando em graça, você está trazendo benefício para as pessoas. Você está pregando a mistura da lei de Moisés com Cristo, você está embaraçando a cabeça da pessoa e não está trazendo conhecimento nenhum para ninguém. Pois bem, se você está pregando em graça, ou pretende pregar em graça, é muito simples, abençoados. Vamos ler comigo o que diz aqui, 2 Coríntios 9, 7. E você vai poder entender, né, essa parte aqui. E espero que você possa cumprir isso aí no seu ministério. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, segundo o que o seu coração sente, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não com tristeza, porque às vezes a pessoa é constrangida na igreja, porque eles ensinam um dízimo obrigatório, e muitas pessoas com condições de dar dízimo e outros que não têm condições se constrangem, ainda mais aquelas igrejas que tem envelopinho, que tem que ter um nome escrito, constrange as pessoas, né?
Então vou dizer para você, não se constrange, porque você não tem obrigatoriedade nenhuma testamentária, nenhuma ordem de Deus para você dar esse dízimo. Não é obrigatório. Aqui está dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, para que você não fique aí, né, triste, não fique aí constrangida, ou por necessidade. Não vou dar para Deus me dar mais. Não, abençoado. Tem muitas pessoas que dão o dízimo achando que Deus vai te retribuir em dobro. Não. Isso é engano. Isso é engano dos pastores para que você possa dar o dízimo. Porque eles precisam de quê? Do dízimo. Amém? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Não por tristeza ou por necessidade. Olha, a palavra está bem clara. Vou dar o meu dízimo porque Deus vai me dar em dobro. Não. Isso não existe. Isso é uma invenção dos seus pastores. A Bíblia não fala sobre isso. Amém? Dá não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribua com alegria. Se o ministério está trazendo alegria para você, conhecimento para você, coisas que você nunca ouviu falar e era preso lá no sistema religioso e era enganado, e hoje você conheceu a graça de Deus, está numa igreja em graça e está recebendo, né, alívio dentro da palavra de muitas coisas que você andava com medo, né? Hoje você sabe que você não tem inferno, não tem diabo, entendeu? Tudo isso é conversa fiada. Amém? A própria Bíblia diz, quando morremos, o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. Você é um predestinado desde antes da fundação do mundo, você já existe. Quando morrer, o espírito vai para Deus. O corpo de carne, que é apenas um veículo, é como uma roupa para você habitar nesse mundo terreno, vai para o pó. Amém? Inferno, Seol, significa sepultura. Todo mundo vai para a sepultura. Amém, amados? Então, somente a igreja em graça te proporciona esses conhecimentos. Então ajude essa igreja, conforme propôs no seu coração, conforme você pode, não com tristeza ou por necessidade, como muitos evangélicos fazem, mas por amor a Deus, com alegria de, né, levar esse conhecimento a mais pessoas, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ensina isso no seu ministério, passe isso para os seus irmãos. Você aí que é pastor em graça, que ainda não entendeu isso, leva esse conhecimento para as pessoas, porque o melhor de Deus é estar cumprindo a vontade dele. E cumprir a vontade dele é respeitar a palavra que ele ensina para nós. Amém? E o resto, né, as coisas Deus vai fazendo. Conforme você vai seguindo na verdade, Deus vai te, né, ajudando. Amém? Então, abençoado, é isso aí. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Você não pode tratar as pessoas na base da mentira. Isso não é vontade de Deus. Amém? Vou ficar por aqui. Espero que tenha entendido aí. Amém? Esse pastor aí que falou comigo, espero que tenha ouvido isso aí. Amém, amados? Ensine aí para os seus abençoados, aonde quer que você esteja, que o nosso canal, ele está, graças a Deus, já saiu do Brasil, já está em outros países, e outras pessoas de outros países já estão
formando grupos em graça, graças a Deus por isso, né? Não sei falar outras línguas, mas eu falo pelo tradutor do Google e consigo entender, conversar com eles. E muitos estão pegando meus vídeos, usando lá. Graças a Deus, pode usar bastante, desde que você esteja fazendo bem para as pessoas, trazendo conhecimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta, amados. Amém? A verdade é o conhecimento, é conhecer. A verdade é o conhecimento. E que o profeta dizia que meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então estamos aqui trazendo esse conhecimento para vocês, amém? Espero que tenham entendido. Ouça esse vídeo várias vezes para penetrar no coração de vocês. Acompanhe com suas Bíblias para vocês poderem aprender de fato e não só de ouvido, amém? Muito obrigado, graças a Deus. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.